Você abriria uma empresa com seu amigo ou um parente ali somente na base da confiança? Se a resposta for sim, eu te peço para você tomar um cuidado e assistir esse vídeo até o final, tá? Agora, se a resposta for não, assiste esse vídeo também, que eu tenho certeza que você vai ter um conhecimento aí que você pode agregar para outras pessoas, tá? Antes de mais nada, para você que não me conhece ainda, meu nome é Eduardo, eu sou contador e tenho uma empresa de contabilidade onde o nosso foco é justamente micro e pequenos empreendedores. Então, além da gente cuidar de toda a parte contábil desse tipo de empresa aqui no escritório, nós também criamos conteúdo, né, através das redes sociais, tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok também. Eu vou deixar o link na descrição aqui. Confere lá, que sempre está trazendo muito conteúdo para vocês. Não sei se você já passou por isso, ou às vezes conhece alguém que passou ou está passando por isso nesse momento, quando você decide abrir uma empresa com um parente ou um amigo ali, só no boca a boca, né? As pessoas simplesmente têm uma ideia naquele momento, poxa, vamos abrir uma empresa, né? A gente vai construir um legado e tal. Naquele primeiro momento ali, quando vocês estão definindo as coisas, né? No encontro de palavras ali, fica tudo mil maravilhas, né? Não, tá tudo decidido e tal. Aí você fala, vamos fazer um contrato sobre isso? Não, não precisa fazer o contrato não. Depois a gente faz, vamos ver como é que vai dar o desenrolar da empresa ainda e tal. Eu tenho uma péssima notícia para você, tá? Porque a partir do momento que começa a entrar dinheiro ou vocês começam a querer investir ali, as coisas ficam mais sérias, né? Então, se você não tiver um mínimo de um contrato onde informe a função de cada um, a partir do momento que começar a ver o retorno da empresa ou o prejuízo, você não vai saber nem a quem responsabilizar esse lucro ou prejuízo. Por isso que o vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como que a questão do contrato social ele é importantíssimo e evita, na maioria das vezes, uma catástrofe. Que eu, particularmente, pela experiência que eu tenho, eu já vivenciei tanta briga relacionada à empresa que eu venho com uma certa bagagem aqui para poder falar com vocês que é o seguinte: contrato social é sinônimo de confiança para quem deseja abrir uma empresa sólida no curto, no médio e no longo prazo. E não quer dizer que quando você faz o contrato, tá? A gente tem que ficar explicando isso aqui, porque senão a galera leva outro tipo de interpretação. Lógico que se você tiver o contrato social ali, não quer dizer que você não vai ter problemas na empresa, não é isso. Entendeu? A questão aí é para você justamente alinhar as expectativas da empresa ali com quem está sendo seu sócio naquele momento, né? Eu falo principalmente quando a pessoa é aquele marinheiro de primeira viagem, às vezes nunca teve uma sociedade com uma pessoa e tal, às vezes chama a pessoa de sócio ali, mas a pessoa não está nem no contrato social, né? Eu sei também que você às vezes abre um CNPJ MEI ali e fala que você está tendo uma sociedade com a pessoa e tal, sendo que o MEI nem tem como ter uma sociedade, né? Se trata de um microempreendedor individual, onde até a abertura da empresa é de uma forma bem mais simplificada do que quando você registra uma empresa limitada, com um contrato social e tudo. Por isso que quando você for abrir uma empresa, porque às vezes, galera, tem muitas ideias que elas realmente têm fundamento, entendeu? Às vezes a pessoa tem uma certa expertise e você tem outra, e vocês podem se complementar ali naquela sociedade, tá? Mas o que eu mais vejo das pessoas que quando tem ideia muito boa e as coisas começam a prosperar de fato, né? Depois eu vou falar sobre o prejuízo, mas quando a pessoa começa a prosperar a empresa ali, eles começam a decidir naquele momento, né? Depois que acontecer, a empresa já está funcionando, já está tendo caixa e tal, aí fala assim, poxa, o que nós vamos decidir aqui? Aí você não sabe quem que vai tomar conta ali da aprovação dos pagamentos da empresa, né, de imposto, de contabilidade, seja de fornecedor ou qualquer outra coisa do tipo, quem vai tomar conta ali do banco, né? Quem vai ser o sócio administrador que vai ser responsabilizado, né, pelas questões societárias da empresa, sabe? E aquela questão também de querer decidir as coisas sem ter nada por escrito, entendeu? Somente na lábia ali, sabe? Porque a partir do momento que envolve dinheiro, né, e as pessoas sempre criam, né, aquela questão da importância, um fala que é mais importante que o outro e tal. E eu tô falando isso aqui, galera, porque eu sei que no primeiro momento quando você abre a empresa, tudo é a mil maravilhas, entendeu? Só que a situação não funciona dessa forma quando você entende que aquele projeto ali, ele é de longo prazo, entendeu? Até porque, como eu já falei aqui milhões de vezes, você não cria uma empresa para poder fechar ela amanhã, né? Aí eu sei que tem várias pessoas que vão falar assim, nossa, Eduardo, mas esse negócio de contrato social é tão chato, pô, uma burocracia e tal. Cara, realmente, entendeu? Não é a melhor coisa do mundo, não. Mas a gente tem que entender que você está abrindo uma empresa com a pessoa, sabe? Porque, gente, eu já vi situações acontecendo aqui no escritório, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, nós vamos investir 50 mil, vai ser 25 de cada.
Aí a pessoa simplesmente não abre uma empresa, não tem uma conta de pessoa jurídica ali para ela poder aportar e vocês começarem com a empresa, né? Ela faz um Pix, tá? Ela faz um Pix para aquela pessoa ali que está com ela na sociedade, ou seja, pessoa física para pessoa física, não coloca nada no papel, entendeu? Aí depois, lá na frente, quando acontece alguma coisa, ou lucro ou prejuízo, porque quem está na empresa já sabe, né? Se você está na água ali é para molhar. Quando acontece esse tipo de coisa, como é que você vai comprovar que você investiu aquele valor? Você vai pedir para a pessoa, na justiça ali, para a pessoa poder abrir o extrato dela de um Pix que você fez para a pessoa física? É feio, né? A pessoa que for julgar isso, ela vai olhar e falar, nossa, mas vocês não abriram nenhuma empresa? Nenhuma conta de pessoa jurídica vocês abriram? Entendeu? Uma coisa mais fácil hoje, somente com banco digital e tal, vocês não tomaram nem esse tipo de precaução aí? Porque não, sabe? Aí o relacionamento entre sócios ali, né? Porque todo mundo gosta de ficar chamando o outro de sócio e tal, mas você não tem um contrato que determina as funções de cada um. Como é que você vai poder cobrar de uma pessoa ali? Você tem certeza que esse negócio vai ficar somente no boca a boca? Sabe? Gente, é impressionante, porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas a pessoa traiu minha confiança ali, a pessoa fez isso e aquilo e tal. Cara, você não tá casando com a pessoa naquele momento, você não tá tendo um filho com ela naquele momento. É negócio. Você precisa entender que é negócio. E negócio tem que ser o mínimo de comprovação ali que sustente aquele negócio, entendeu? Que comprove que você colocou um valor ali e você tem aquela função. E o seu sócio ali, ele colocou um valor e ele também vai ter uma função. E eu falo, gente, porque eu já trabalhei em empresas maiores e, tipo assim, às vezes a pessoa tinha, sei lá, a empresa, né, tinha 30 sócios dentro de uma empresa, 40 sócios numa empresa. E era chato, entendeu? Era difícil de você poder entrar em contato com todo mundo, sabe? Quando era para assinar alteração contratual, então, meu Deus, era um Deus nos acuda, sabe? Todo um jogando pro outro, aí você conversava com um ali que às vezes você nem via ele, só era aquele sócio, né, minoritário ali que de vez em quando aportava uns valores e tal. Mas aí, tipo assim, quando você entra em contato com ele, ele já começa a falar que ele quer sair da sociedade, que ele quer fazer isso, que ele quer fazer aquilo. Ninguém presta, entendeu? Só ele que presta, sabe? Por isso que a gente precisa poder colocar na mesa tudo que vai envolver a empresa, sabe? Coloca na mesa ali. Porque se você não tem essa clareza do tipo de negócio que vocês estão construindo ali, quando ficar grande, né? Todo mundo vai querer ter um lucro ali, né? Mas só que não tem contrato nenhum, vai ficar o quê? Um vai tirar um valor ali, aí você vai ficar achando ruim porque um tirou, entendeu? Aí simplesmente a empresa também fica na informalidade, né? Porque você não consegue cadastrar a empresa num fornecedor para você poder emitir nota fiscal, você não consegue, entendeu? Você não consegue definir um salário ali para aquela pessoa, né? Que seria o prolabore, sabe? Fica fazendo, sabe, transferência de cá para lá sem poder identificar lucro. Entendeu? Aí quando a Receita Federal, né, ou a Receita do Estado ali, ela faz uma fiscalização no seu CNPJ, aí que a pessoa vai descobrir que ela teria que poder fazer uma empresa ali, um contrato social para destinar as funções de cada sócio, entendeu? Então, galera, a questão do contrato social é uma coisa básica, entendeu? É uma coisa básica e você precisa entender que não dá para você lidar com amadorismo nesse tipo de situação. Entendeu? Porque muitas vezes você vai ter que ser franco com a pessoa que está trabalhando com você ali. Entendeu? Você vai ter que falar para ela umas verdades. Entendeu? Não tô falando para agredir os outros, não, tá? Porque eu, inclusive, já vivenciei isso. Às vezes a pessoa fala, ela confunde você poder falar algumas verdades com você agredir a pessoa. Não. É simplesmente você ser sincero relacionado às questões da empresa, né? Quem que vai ser o sócio administrador? Sabe? Quem que vai ficar responsável ali pela Receita Federal? Você é o sócio minoritário. Minoritário quanto? Quanto de ação você vai ter? Eu já peguei exemplo aqui no escritório que o cara anotava, gente. Pegava um caderno assim, ó, e anotava, você tem isso de sociedade aqui. Entendeu? Ou seja, ninguém apurava nada, ficava por isso mesmo, entendeu? Ou às vezes um abria o cara abria um MEI ali, o outro abria um outro MEI, eles falavam que ele tinha uma sociedade, entendeu? Sendo que ficava tudo bagunçado, ninguém queria resolver nada. Entendeu? Aí, e olha que já aconteceu, tá? Na vez de ter um prejuízo ali, a pessoa simplesmente, poxa, não é meu, vamos dividir. Isso eu nem tô contando a parte das pessoas que antigamente utilizavam o MEI ali para colocar um nome fantasia, né? E a galera colocava um limitada lá, ó, só para poder
né, falar que era uma empresa limitada e tudo, e não tinha contrato, nunca teve contrato social, né, porque o MEI, a atividade jurídica dele não permite a questão de você ter um contrato social, né, ele está vinculado justamente ao seu CPF, então você não tem aquelas obrigações ali de poder ter um contrato com nome certinho, com endereço, com aquela coisa toda, as cotas de cada sócio ali, as obrigações, né, as cláusulas ali e tal, e o registro na junta comercial. Entendeu? Então, às vezes a pessoa também, eu já peguei caso, às vezes a pessoa colocar um nome, né, na empresa dela, ela nunca tinha registrado na junta comercial, ela coloca um nome ali e, pô, simplesmente faz uma placa, né, colocava uma placa lá e começava a utilizar. Aí depois de um tempo, ela era fiscalizada porque, pô, não tinha nenhum contrato social, estava utilizando um nome que não era inédito, né? Era um nome que já tinha um registro aqui na junta comercial, e você nem se atinou, simplesmente criou o nome da cabeça, sabe? E foi saindo fazendo de qualquer jeito. Então, galera, não dá, tá? Não dá. Toda vez que eu vejo uma situação parecida, né? Somente no TikTok eu vejo a galera criando e tal, aí quando acontece um problema, a pessoa fala, nossa, mas a gente ia fazer contrato social só quando desse certo e tudo. Aí chega naquele momento ali, você simplesmente comprou tudo que era para a empresa na pessoa física, entendeu? Você não consegue poder vincular aquela despesa que você teve ali, né, com equipamento, né, que é um ativo, alguma coisa do tipo, na empresa. Não consegue, porque foi comprado da pessoa física, sabe? Aí, às vezes, a maquininha de cartão tá tudo na pessoa física também, entendeu? Aí você usa de um, usa do outro, sabe? Aí, tipo assim, você não consegue fazer um imposto de renda que seja. Vocês conseguem perceber que vira um efeito dominó, um efeito em cascata? Você evita uma situação, aí você vai ter que evitar outra, vai ter que evitar outra, porque você não tem aquela outra coisa, e quando começa a dar errado, é igual efeito dominó, entendeu? Vai derrubando e no final sobra só pra você, né? Porque, tipo assim, principalmente uma empresa que ela tá na informalidade, a maior parte das pessoas ficam lidando com dívida, né? Porque quando é um negócio lucrativo, na maior parte das vezes, né, as pessoas pelo menos têm uma, sabe, aquele toque ali de poder falar, poxa, vamos formalizar isso. Porque senão você não consegue contratar uma pessoa para poder trabalhar, você não consegue apurar um lucro, você não consegue pagar um imposto, você não consegue fazer nada, entendeu? E quem dirá poder buscar uma melhoria para a empresa ali? Não consegue. E sem contar também, outro ponto aqui, que todo mundo que está no mercado ali onde você atua, começa a perceber que você está na informalidade, entendeu? Então eles acabam utilizando isso para poder te prejudicar no mercado. Isso acontece muito, galera. Então, você que está aí, na maioria das vezes, poxa, já com uma ideia, já está conversando às vezes com uma pessoa, né, vocês trabalharam junto ali em determinada empresa, vocês têm experiência, às vezes vocês estão juntando um caixa também e tal, vocês querem poder fazer isso, gente, atina primeiro para poder criar a empresa da forma legal, sabe? Só para vocês começarem a pertencer de verdade ao jogo. Porque se você ficar na informalidade, ninguém vai levar a sério aquele tipo de negócio. E eu já vi também, às vezes as pessoas têm um produto ou um serviço de qualidade, mas como você está na informalidade, ninguém te leva a sério. E você não consegue fazer com que a empresa prospere. Entendeu? Então, poxa, tem um pouquinho de senso, sabe? Eu tô vendo ali, né, eu tô falando um exemplo, você tá vendo que a pessoa tá com umas ideias boas, você já vem conversando sobre isso, entendeu? Poxa, é uma situação nova para vocês e tal. Vocês têm que procurar primeiro entender esse tipo de situação aí, se realmente vocês querem levar para frente, tá? E depois disso, procura um contador, entendeu? Aqui no escritório, eu sempre gosto de poder trocar uma ideia, de poder entender além da questão da formalidade, que é muito importante, mas tentar entender o negócio, sabe, de uma forma mais ampla. Falar sobre longo prazo, entendeu? Falar sobre a expectativa que a pessoa tem sobre o negócio. Se o negócio der bom, como é que vai ser? Se der ruim, como é que vai ser? Entendeu? O que vocês estão esperando sobre a empresa? Isso são assuntos que a gente precisa levar muito a sério. Entendeu? Porque senão fica brincando de fazer empresa. Sabe? Brincando de ser empresário. Eu falo isso direto. Sabe? Não dá para você brincar de ser empresário. Porque já é difícil quando você tem um contrato social, né? Uma empresa formalizada ali e tal. Quando você não tem, aí que você nem começou, né, a chegar no meio termo ali para começar a jogar o jogo de fato. Entendeu? Então, poxa, toma esse cuidado, sabe? Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida relacionada a isso e tal, entre em contato com a gente. Eu tenho certeza que vou fazer perguntas aí, que às vezes vocês não vão nem, sabe, imaginar esse tipo de situação. Mas é pergunta que às vezes tira vocês da zona de conforto,
entendeu? Principalmente assim, quando acontecer alguma coisa com o sócio, né, você vai suprir a situação dele? Vai suprir? A empresa, ela tá entrando com esse capital aqui, mas é um capital o quê? Vocês estão colocando, qual que está sendo a liquidez da empresa? Se vocês precisarem investir em determinado negócio. Porque às vezes também a pessoa fala assim, eu vou entrar com aquele equipamento ali. Então eu vou entrar, sei lá, uma empresa de limpeza, alguma coisa do tipo. Eu vou entrar com um carro. Beleza, mas o dinheiro aqui? Quem entrou com dinheiro? Porque vocês precisam do dinheiro, tem um mínimo de liquidez, sabe? Então, poxa, senta, troca uma ideia, sabe? Então eu falo que antes de vocês entrarem em contato com o contador, conversem entre vocês mesmos, sabe? Fale sobre situações que são difíceis, porque esses assuntos difíceis é que vocês vão conseguir lidar da melhor forma lá na frente, entendeu? Porque vocês já estão conversando sobre isso. E a empresa, galera, eu te falo com a experiência que eu tenho, não é simples não, entendeu? É muito lindo quando as pessoas falam sobre abrir uma empresa, sobre sociedade e tudo, mas quando acontece o problema, sabe? Tipo assim, todo mundo fica procurando um culpado. E não é isso. Você ficar procurando um culpado, ninguém vai resolver a situação, entendeu? Então, as empresas que eu vejo que, poxa, consegue sair de determinada uma fase ruim que aconteça ali, são as empresas que realmente têm um alinhamento de expectativa, tá? Tanto entre o sócio quanto as pessoas que estão trabalhando dentro da empresa ali também. Beleza? Então, você que chegou até o final desse vídeo aqui, eu sei que você não vai dar mole relacionado à questão de contrato, tá? Coloca no papel, gente, sabe? Registra isso. Se a empresa futuramente ela não der certo, vocês vão dar baixa nela, tudo bem, mas você fez sua parte ali de poder alinhar com a pessoa o tipo de expectativa que vocês estão esperando. Tranquilo? De toda forma, eu agradeço muito vocês que chegaram até o final aqui, tá? De novo, se inscreve no canal, tá? Eu sempre estou trazendo conteúdo de qualidade aí. E você aí, decidiu abrir uma empresa com alguém? Conversa com ela, tá? Eu vou ficar repetindo isso aqui várias vezes, mas é porque é necessário. Conversa com ela, que eu tenho certeza que vocês podem ter bons frutos aí com a empresa que entende o ponto de cada um.